E aí, galera, tudo bem? Iniciando a semana 1 do PET 5, agora a gente não teve folga dessa vez entre os dois PETs. A gente vai começar a falar de um assunto que é o período da redemocratização do Brasil após a ditadura do Estado Novo. O material traz com o nome período democrático, mas o mais comum de vocês acharem materiais, provas, é República Populista, que é o período que vai se estender de 1946 até 1964. E por que é tão importante valorizar esse nome, República Populista? É uma coisa que achei extremamente falha no material. Porque o populismo ele é um fenômeno que acontece na América Latina como um todo, não é algo isolado. Acontece aqui no Brasil, mas acontece na Argentina, acontece no Chile, no Paraguai, na Bolívia, no México. Ou seja, é necessário a gente entender esse populismo para a gente entender por que o Brasil caminhou desse jeito e por que em 1964 vai haver um rompimento tão grande com esse regime. Bom, o populismo ele tem algumas características que são bem particulares dele. Primeiro, ele vai ter uma política ambígua, ou seja, ora é uma coisa, ora é outra, como produto de forças transformadoras e contraditórias. É, Tem hora que o discurso feito pelos governantes é algo moderno ali, que vai ter como objetivo modernização do país, ora como um discurso bem atrasado, bem valorizando as diferenças de classe ou a elite agrária. É, vai se pautar dentro do carisma pessoal de alguns governantes que vão se apoiar em discursos melodramáticos e um uso de uma propaganda extremamente maciça, tá? Vargas vai ser o principal nisso, tá? O Getúlio Vargas, que vai se reeleger novamente governante depois de 1951, ele vai fazer o uso muito bem desse esquema de propaganda, de discursos. Ele vai se aproveitar da hora do Brasil que ele tinha criado para usar um discurso mesmo para falar com as pessoas, mas diferentemente do que aconteceu lá no Estado Novo, dessa vez ele não tinha a censura por trás. A gente vai ver as consequências disso. Vai haver concentração de poderes políticos por meio de alianças e teias de interesses no governo brasileiro. Os presidentes concentravam muito poder, mas isso era proporcionado graças a interesses de vários setores. O governante vai ser sempre um porta-voz das vontades da massa, daí o termo tem esse nome populismo, tem a ver com popular, população mesmo, onde os discursos deles vão ser direcionados para inclusão social. Todo discurso vai ter como grande objetivo a busca por melhores condições das pessoas, tá? Bom, no plano político-econômico, a gente vai notar que o populismo vai ser um período de deslocamento da economia, principalmente aqui no Brasil. A economia vai se deslocar do campo para a cidade. Pela primeira vez na história do Brasil, a população inverte. A população rural brasileira sempre foi maioria desde a época da colonização do Brasil. Porém, na época do populismo, isso muda. A população urbana passa a ser maior, até porque vai haver o chamado êxodo rural. Por conta das melhores oportunidades das cidades, por conta dos empregos nas indústrias que vão ser realmente incentivadas durante esse período, as pessoas preferem abandonar os campos e irem para as cidades, tá? Já no plano social, o que vai acontecer vai ser a ascensão de camadas populares urbanas. É a chamada classe média, é o primeiro momento que surge essa classe média. Porque antes a gente dividiu o Brasil entre proprietários de terras e quem não tinha terra. Com
a importância da economia das cidades aumentando, esse povo que vive nas cidades eles vai ganhar um destaque muito maior, formando ali um novo conjunto político em questão. Bom, entre 1946 e 1951, o primeiro presidente eleito, então, de forma democrática, vai ser o general Eurico Gaspar Dutra. Eurico Dutra foi muito no oba-oba ali, aliás, 1945 vai ser a eleição dos militares, vamos dizer assim. Como eles tinham acabado de voltar da guerra, o militar estava popular no Brasil. E o Dutra, que não tinha carisma nenhum, acabou sendo eleito por conta do apoio recebido por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ainda era uma pessoa carismática, ele só saiu do poder, senão ele seria deposto ali, mas dentro da população ele ainda era uma figura muito popular. Bom, o governo do Dutra... Só um minuto, gente. Tá forte o calor. O governo Dutra vai se caracterizar por duas coisas. A primeira vai ser um alinhamento total com os Estados Unidos. A gente deve estudar nas próximas aulas que o mundo entra na chamada Guerra Fria, a bipolarização mundial, a divisão entre países capitalistas e países socialistas. O Brasil vai encaixar nesses países capitalistas, vai seguir os Estados Unidos. E por conta de seguir os Estados Unidos é que vai acontecer a segunda característica do governo Dutra, que vai ser a abertura da economia para produtos estrangeiros. A balança comercial brasileira, que na época de Getúlio Vargas tinha estabilizado, com Dutra ela vai desestabilizar tudo novamente. O Brasil vai acabar importando mais produtos do que exportando. E quando exportava, grande parte desses produtos era de origem agrária, que não são tão valorizados assim. Bom, no contexto nacional, o governo Dutra vai ficar conhecido por alguns pontos. O primeiro deles é a formação de uma nova Constituição, a Constituição de 1946. Ela tinha características redemocratizantes, ela manteve a República Federalista, o regime presidencialista, com mandato de 5 anos, uma coisa diferente, a gente não tem hoje em dia, né? A independência entre os três poderes, ou seja, legislativo, executivo e judiciário, independentes entre si. Autonomia estadual, ou seja, os estados podiam criar leis desde que não sobrepusessem a lei federal. O voto universal, ou seja, as mulheres também poderiam votar, e obrigatório para alfabetizados maiores de 18 anos. E a votação era feita de forma independente para presidente e vice, ou seja, podia se eleger o presidente de um partido e o vice de outra chapa concorrente. E aconteceu isso na história do Brasil. Uma outra coisa que o governo Dutra ficou conhecido vai ser pelo Plano SALT. O Plano SALT era uma sigla para saúde, alimentação, transporte e energia. Essas seriam as bases de investimento do governo Dutra, que foi responsável por uma série de construções civis para ali arranjar emprego para muitas pessoas. Por exemplo, a Via Dutra é uma delas. Setor energético, fundação de várias companhias hidrelétricas, incentivo à produção no campo e a ampliação do SUS, Sistema Único de Saúde. Também no governo Dutra ficou proibido o jogo do bicho e o fechamento de alguns cassinos. Há tanto a proibição do jogo dos bichos quanto o fechamento de cassinos, existem várias versões para isso ter ocorrido no governo Dutra. A mais, antológica é que a esposa do Dutra, que era uma ferrenha religiosa, era contra jogos de azar e pediu para o então presidente proibir esses jogos. A segunda e mais lógica com o governo é que
tanto os carteados em cassinos quanto o jogo do bicho era uma coisa que não dava a devida renda para o governo. E Dutra já tinha noção da Caixa Econômica Federal. E vai ser a partir do governo Dutra que se cria as loterias federais. Jogos que eram autorizados pelo Estado, jogos de azar. Porque apostar na Mega Sena é um jogo de azar, tá? E que esse dinheiro seria utilizado pelo Estado, então teria um controle maior ali. Essa explicação mais lógica é realmente a que melhor faz sentido, mas existe essa mitologia por trás da esposa do Dutra. Bom, passado então o governo do general Dutra, em 51 houve novas eleições, e aí Getúlio Vargas, que estava concorrendo contra Carlos Lacerda, ganha de maneira disparada a eleição. Essa eleição do Getúlio Vargas vai ter esses jingles políticos que a gente está vendo aí na campanha eleitoral agora, provavelmente. Sei em Cabo Verde, aqui em Moçambique já tem. Esses jingles, os discursos para a massa, abraçar os eleitores, os santinhos, isso tudo foi utilizado por Vargas e ele ganha de maneira disparada. Quando Vargas chega ao poder, a intenção dele é recuperar aquela economia nacionalista e intervencionista que ele tinha, de que o Estado deve agir sobre a economia de maneira ali controlada para que ela renda a quantidade certa de dinheiro para o Estado e não permitir a chamada evasão de divisas. Por exemplo, uma empresa estrangeira que abra uma sede aqui no Brasil, ela não pode mandar todo o lucro dela para fora. Parte do lucro tem que ser utilizada aqui no Brasil. Então, isso daí seria a proibição da evasão de divisas. Bom, o governo Vargas vai ficar conhecido, então, pelo chamado Plano Laffer, de estímulo às indústrias de base, que seria a indústria de base. Indústria de base é aquela indústria que serve para o desenvolvimento de uma outra indústria. Por exemplo, usinas hidrelétricas, siderúrgicas, companhia de extração de petróleo, como a Petrobras, todas elas são indústrias que servem para que outras indústrias tenham uma maneira de funcionar. Tá? Também vai ser nesse governo de Vargas que vai surgir a chamada campanha O Petróleo é Nosso, com apoio até do escritor Monteiro Lobato, que vai levar então à criação da Petrobras, onde foi monopolizado a extração do petróleo aqui no Brasil. O Brasil ainda não tinha tecnologia para refinar o petróleo, para transformar o petróleo em combustível, mas a extração deveria ser um monopólio nacional. Assim, o Brasil poderia vender o produto para ser refinado para quem ele quisesse, pelo preço que ele quisesse. Bom, por conta dessa política intervencionista e nacionalista de Vargas, é que vários empresários nacionais, mas associados ao capital internacional, vão começar a financiar uma oposição a Vargas através do partido UDN, que era o partido justamente do Carlos Lacerda, que vai utilizar do seu próprio jornal para fazer campanhas difamatórias contra Vargas. Com o intuito de ganhar as massas, Vargas vai chegar até um momento de dobrar o salário mínimo. E quando dobra o salário mínimo, é uma questão extremamente complicada. Por exemplo, se eu fizesse pergunta para vocês, imagine que vocês liguem a televisão agora, depois de assistirem esse vídeo, e vai estar lá o Bolsonaro discursando, falando assim, eu estou dobrando o salário mínimo. Salário mínimo que hoje é próximo de R$1.000, seria de 2.000 a partir desse mês de outubro. Eu garanto que os pais de vocês que recebem com base no salário mínimo, aqueles que não recebem com base no salário mínimo, não iam gostar muito não, mas aqueles que recebem com base no salário mínimo, iriam rir no momento de orelha a orelha, no primeiro instante. Pô, é R$1.000 na mão, né? Pois bem, isso
curtíssimo prazo é uma coisa boa. Porém, a médio e longo prazo é uma coisa extremamente ruim. Porque se aumenta o dinheiro em circulação, isso quer dizer que quem produz os produtos vai acabar vendendo mais. Se ele está vendendo mais, tem hora que ele vai começar a pensar, peraí, as pessoas estão comprando muito bom produto. Então, eu tenho que valorizar meu produto, porque as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Então, se antes a pessoa paga 30 pelo produto, ela não vai se importar em pagar 50, porque ela acabou de ganhar R$ 1.000 a mais do governo, com esse dobro do salário mínimo. E de 30 para 50 pode parecer pouca coisa, mas é quase um aumento de 60% no valor do produto. É muita coisa, gente. Isso é o que a gente chama de inflação. É isso que vai gerar essa só pretensão do Getúlio Vargas dobrar o salário, vai gerar uma inflação desastrosa aqui no Brasil. Tanto que ele vai ser obrigado a voltar atrás e revogar esse aumento de salário aqui no Brasil. Quando o Getúlio Vargas desiste do aumento de salário, setores operários vão começar a estipular greves aqui no Brasil. Então, assim, a gente ia ser valorizado e agora a gente vai ser desvalorizado de novo. Eles entram em greve. E as pressões do Carlos Lacerda, com o seu jornal, os movimentos grevistas, os empresários ligados ao capital estrangeiro, vão criar uma pressão tão grande que, em agosto de 1954, Carlos Lacerda vai ser vítima de um atentado, e esse atentado vai ser associado ao segurança particular de Vargas. Esse foi o ponto final do governo de Vargas. Vargas vai ser ali pressionado pelo exército brasileiro a abandonar o poder, que ele seria cassado. E, na noite de 24 de agosto de 1954, Vargas escreve uma carta, conhecida hoje em dia como Carta Testamento, onde ele explica os motivos dele abandonar o poder, falando das ameaças, das forças obscuras, e se mata com um tiro no peito, no dia 24 de agosto de 1954. Bom, Vargas tinha passado quase que seu mandato inteiro no poder. Entretanto, não havia candidatos ali aptos a assumirem a presidência de momento. Então, a presidência que passou então para o Café Filho, que era o vice de Vargas e de Carlos Luz, só serviu ali para completar o ano de 1954 e convocar novas eleições. Na eleição de 54, o vencedor foi Juscelino Kubitschek, que era adepto da mesma linha de uma economia populista para o Brasil. E ele quase não pôde assumir, quase que deram um golpe de Estado para que ele não assumisse. Entretanto, o general Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra de Getúlio Vargas, assegurou a posse de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ou JK, como ele ficou mais popularmente conhecido, ele vai ser um presidente extremamente carismático, conhecido também como presidente Bossa Nova, que se notabilizou por uma economia populista, mas de um caráter diferente. Ele vai ser um nacionalismo que vai permitir a injeção do capital estrangeiro no país. E de que forma que ele fez isso? Ele forneceu as bases para que indústrias internacionais se instalassem aqui no Brasil, principalmente as indústrias de bens de consumo. O que é uma indústria de bem de consumo? Aquele bem que você compra, mas que não é uma propriedade. Por exemplo, um carro, um eletrodoméstico, uma televisão, isso são bens de consumo. E principalmente JK vai se notabilizar pelas indústrias automobilísticas. É nesse momento que o ABC paulista
ganha um destaque muito grande com a instalação ali de empresas como a Ford, Chevrolet e Volkswagen nessa região, e em BH a Fiat. Vai ser tudo no mesmo momento que vai chegar aqui no Brasil. JK tinha um projeto de modernização do Brasil que ele chamava de Plano de Metas. Ele vendia o slogan que o Brasil se modernizaria 50 anos em apenas 5 anos de mandato. E dentro dessa modernização que JK tinha em mente, estava levar o desenvolvimento para o interior do Brasil. Se a gente notar o mapa do Brasil, a maioria das cidades estão no litoral ou até São Paulo e Minas Gerais. O restante do Brasil é um verdadeiro vazio, e era pior na época de JK. Então, o que JK queria fazer? Desenvolver ali núcleos populacionais no interior do Brasil. Uma dessas tentativas foi a criação da Zona Franca de Manaus, uma zona industrial que produziria ali bens de consumo. É assim até hoje. A Zona Franca de Manaus é uma das principais regiões produtoras do Brasil. E outra coisa foi a criação de Brasília. A construção de uma nova capital, antes a capital era no Rio de Janeiro, ele levou a capital para o interior do Brasil. Bom, o governo JK, apesar dessa modernização, da industrialização do Brasil, ele vai terminar com uma grande mancha, que é o fato de que o dinheiro brasileiro não era tão valorizado a ponto do trabalhador brasileiro consumir aquilo que ele produzia. Por conta dos empréstimos que JK fez para criar as bases para que as indústrias viessem para o Brasil, gerou-se uma superinflação. E essa superinflação impedia que os brasileiros realmente consumissem os produtos que estavam produzindo. Carro aqui no Brasil foi uma coisa que demorou muito para se popularizar. Televisão, então, nem se fala. Demorou muito para todas as casas brasileiras terem televisão. Hoje em dia é quase uma máxima. Toda casa tem uma televisão. É raro uma casa que não tem, porque se tornou um produto popular. Mas demorou muito para que isso acontecesse. O aumento da dívida do Brasil foi tanta que o Brasil chegou a declarar moratória, que é o fato dele afirmar que não pode pagar as dívidas e romper com o FMI. E esse rompimento com o FMI vai trazer uma série de consequências para os governos posteriores. Uma outra coisa que o JK ficou conhecido vai ser pela criação da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que seria uma das responsáveis pelo projeto de transposição do Rio São Francisco. Não sei se vocês já viram isso com o Márcio, ou com o Dimas, ou com a Laura, ou seja, com quem vocês tiveram geografia até hoje, que um dos programas para o desenvolvimento e acabar com a seca do Nordeste é levar as águas do Rio São Francisco até o interior do sertão. E isso vai ser começado a ser pensado justamente por essa SUDENE. Bom, em 1961, muita coisa para falar. Eu achei muito desnecessário pegar 5 governos brasileiros para falar em uma aula. Mas, enfim, esse é o PET. Em 1961 é eleito Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele não tinha uma carreira política tão extensa quanto os anteriores, Getúlio Vargas e JK. Lembrando que JK tinha sido já eleito prefeito de Diamantina, prefeito de BH e governador de Minas Gerais, e o Getúlio Vargas nem se fala. Jânio Quadros só tinha sido eleito prefeito de São Paulo e deputado federal por São Paulo. E com o discurso de que iria acabar com a corrupção no Brasil, com a superinflação, Jânio Quadros acaba sendo eleito derrotando ali justamente o general Lott, que não era nada carismático. Entretanto, como Jânio chega no poder num momento que o Brasil tinha acabado de romper com o FMI
e o Brasil estava quebrado por conta das obras de JK, as atitudes de Jânio Quadros vão ser extremamente controversas. O Jânio Quadros não vai conseguir desenvolver projeto nenhum para recuperar o Brasil. E, ao contrário disso, ele vai ser autor de polêmicas leis, como a proibição das rinhas de galo e o uso de biquínis nas praias. Então, isso tornou o governo de Jânio Quadros extremamente impopular. Como forma de reaquecer o mercado, Jânio Quadros vai empregar uma política diplomática, que ele vai apelidar de política independente. E ele vai se reaproximar de União Soviética e de China, dois mercados que eram extremamente importantes e são ainda extremamente importantes para o Brasil. Entretanto, os dois países que eram socialistas chamaram a atenção tanto da imprensa brasileira quanto da imprensa internacional. E aí a imprensa caiu matando em cima de Jânio Quadros. E no momento que ele mandou o vice dele, que era João Goulart, para a China, Jânio Quadros decide dar uma última cartada para voltar a ter popularidade aqui no Brasil. Ele escreve uma mesma carta de testamento, igualzinha a que o Getúlio Vargas tinha escrito, e entrega para o Congresso Nacional, falava que ele estava renunciando. Qual que era o objetivo de Jânio Quadros? Que o Congresso Nacional visse aquilo e falasse, não, vamos esquecer essa história de renúncia, que o povo se manifestasse contrário à renúncia também e que aceitasse Jânio Quadros de volta. Entretanto, o Congresso Nacional aceita o pedido de renúncia dele e publica logo em seguida a renúncia do presidente. Quem deveria assumir era o vice, que estava na China nesse momento. Aí que ligaram a figura de João Goulart ao socialismo. E aí fizeram um movimento para que João Goulart não assumisse a presidência. Entretanto, algumas forças aqui do Brasil, parte do Exército e alguns governadores, como Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, mobilizaram o chamado movimento legalista para fazer com que João Goulart assumisse a presidência. Então, de 1961 a 1964, vai ser o governo de João Goulart, que vai ter duas fases. A primeira fase vai ser uma fase parlamentarista. João Goulart só pôde assumir a presidência mediante a um parlamentarismo. Entretanto, esse período parlamentarista vai se mostrar extremamente instável, até pela troca de vários primeiros ministros que vai ter aqui no Brasil. E com a promessa que seria convocado um plebiscito, ou seja, uma votação popular, para que o povo decidisse se o Brasil continuaria parlamentarista ou se voltaria a ser presidencialista. Bom, João Goulart vai até conseguir antecipar esse plebiscito, que deveria ser convocado apenas em 64, para janeiro de 63, e nesse plebiscito, dos 12 milhões de votantes, 10 milhões escolheram o presidencialismo. E aí, João Goulart pôde voltar à presidência. Bom, quando assume a presidência, João Goulart tem uma série de objetivos ali para melhorar a situação do Brasil. Um deles seria o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, ou seja, num período de 3 em 3 anos, o Brasil passaria por reformas econômicas. E também as chamadas reformas de base, que seria a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma educacional, a reforma eleitoral e a reforma tributária. Todas essas daí afetavam diretamente a elite brasileira. Então, se João Goulart já não tinha apoio, esse apoio só foi minando cada vez mais. E, por fim, João Goulart estabeleceu a lei de remessas de lucros para o exterior, limitando ali o montante de quantias que os industriais poderiam mandar para o exterior.
Então, é nesse momento, por exemplo, que surgem os chamados paraísos fiscais, como a Suíça, as Ilhas Caimão, onde as pessoas mandavam dinheiro sem fiscalização e que rendiam muito mais. Essa lei de remessas de lucros para o exterior desagradou demais as multinacionais que estavam aqui no Brasil, que agora eram obrigadas a investir o dinheiro que elas ganhavam aqui no território nacional. Bom, como forma de tentativa de apoio às propostas de João Goulart, vários trabalhadores começaram a fazer greves aqui no Brasil. E uma coisa que poderia ser benéfica para João Goulart acabou sendo pior, porque depois, conforme essas greves iam atravancando o Brasil, a elite começou a se manifestar e criou o movimento Marcha com Deus pela Liberdade. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, esse movimento acabou reunindo ali milhares de pessoas que perdiam pela deposição de João Goulart e pela intervenção militar. Uma coisa bem parecida com o que estava tendo aqui no Brasil, de novo, esses tempos para trás. E, por conta da ação do Exército, apoiado pelos interesses norte-americanos, aliás, hoje em dia a gente descobre uma série de documentações que os Estados Unidos tinham interesse no golpe militar aqui no Brasil, a gente vai estudar mais sobre isso quando chegar a hora. Então, os militares acabam ameaçando tomar poder, prender João Goulart. Nisso, João Goulart foge de Brasília para o Rio Grande do Sul e de lá para o Uruguai. E no dia 1º de abril de 1964, era posto fim a essa república populista e o início, então, da ditadura militar no Brasil. É o chamado golpe civil militar. Certinho, gente? Bom, o vídeo ficou longo hoje, né? Porque era muita matéria, realmente. Compartilhar com vocês os exercícios, dar uma explicadinha aí. A última coisa que eu falo hoje, eu prometo, tá? Se estiver assistindo esse vídeo, vai ver que é bastante coisa. Bom, aparecendo aí para vocês. Então, na atividade 1, ele vai trazer aí um quadro aí do comparação do projeto nacionalista, do projeto liberal entre Getúlio Vargas e Carlos Lacerda, apontando aí os principais pontos de cada um desses políticos. E depois, na atividade 1, propriamente dito, ele vai trazer um resumão de todos os 5 governos que eu falei, desde do Eurico Gaspar Dutra até o João Goulart. Vamos lá. Na 1, ele está te perguntando qual a importância da Constituição para um país. Então, isso é quase que meio pessoal. E apresente os principais aspectos da Constituição de 1946. Não vai estar falando aqui no quadro, mas eu vou colocar um texto aí que vai estar apresentando para vocês essas características. 2. O que são as indústrias de base? A indústria de base é aquelas indústrias que servem para o desenvolvimento de outras indústrias. 3. Quais são as principais diferenças entre os projetos nacionalistas e liberais nesse período? Então, voltem aqui nesse quadro para vocês saberem as principais diferenças. Mas eu também já expliquei isso no vídeo. 4. Em que consistia a política nacional desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek? Então, ela vai ter 3 coisas. O uso do capital internacional para o desenvolvimento brasileiro, levar o desenvolvimento urbano para o interior do Brasil e uma maior integração entre as regiões brasileiras. Essas seriam, então, as 3 coisas que consiste essa política nacional desenvolvimentista. 5. Você já ouviu falar em inflação? Como isso interfere na política e na economia? Então, a gente vê que isso é uma coisa extremamente influente, né, tanto, principalmente na economia, mas também na política. 6. Quais as diferenças entre parlamentarismo e presidencialismo? Isso daí, gente, é para vocês pesquisarem, tá? Mas é só digitar parlamentarismo e depois presidencialismo, vocês conseguem ter uma definição boa aí. 7. As reformas de base propunham quais transformações? Que é essa que eu acabei de dizer para vocês.
Atividade 2. Observe a fotografia abaixo, leia o trecho e responda as questões propostas. Então aí está mostrando o trânsito de São Paulo, né? Trânsito bem calminho, né? O incentivo à indústria automobilística foi uma das principais propostas do governo de Juscelino Kubitschek. A escolha por esse meio de transporte estava relacionada à política desenvolvimentista de modo mais amplo. Para a JK, como era conhecido, o Brasil precisava se modernizar cada vez mais. Primeiro, então, o que você observa nessa fotografia, e na B, para vocês explicar esses 3 termos: industrialização, urbanização e êxodo rural. E a letra C, o desenvolvimento industrial aumentaram também as desigualdades sociais pelo país. As populações mais pobres iam em busca de novas oportunidades nos grandes centros urbanos. Isso significava deixar para trás sua cidade natal, às vezes sua família. Nem sempre essas pessoas encontravam um futuro promissor e acabavam vivenciando situações difíceis. A imigração era resultado também da falta de emprego e condições de vidas dignas. Converse com seus pais, avós ou conhecidos tenham vivenciado alguma situação semelhante. Se preferir, registre a conversa no caderno. Então, para vocês conversarem aí com seus parentes, se teve alguém que já teve que passar por uma questão dessa. Sair de sua terra natal e ir para um outro lugar em busca de melhores oportunidades. E 3, as reformas de base prometidas no governo de João Goulart animaram vários setores da sociedade que viram nelas oportunidades promissoras de redução das desigualdades sociais. Esses setores iam se organizando na medida que levavam adiante suas reivindicações. No ano de 1961, o deputado Francisco Julião discursou em defesa da ampliação dos direitos trabalhistas no campo e da reforma agrária, buscando garantir que fosse limitada a quantidade de terras que cada pessoa podia possuir. Então, ele quer que você pesquise em livros ou outros materiais a atuação desses 2 movimentos abaixo e montar a tabelinha aí. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, que defendia principalmente os direitos trabalhistas e a formação de um ensino público de qualidade, e as ligas camponesas que brigavam pela reforma agrária e de políticas de incentivo à produção no campo. Certinho, gente? Bom, então essas questões então que vocês fazerem, tá? Desculpa, o tempo ficou grande demais o vídeo, mas é que é muita matéria, como eu disse, juntou muita coisa aí no PET. Bom, qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Estou à disposição aí no WhatsApp o dia inteiro. E é isso, gente. Boa atividade para vocês e até o próximo vídeo.